Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje. Hoje, dia de Corpus Christi, ou solenidade de Corpus Christi. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne, porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Como eu já falei em outras oportunidades aqui neste canal também, esse capítulo 6 de João é o famoso discurso do pão da vida. No primeiro momento fala-se da multiplicação dos pães. Depois o discurso entra no discurso do pão da vida. E os primeiros versículos, até o versículo 50, falam do pão da palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. E O primeiro momento desse discurso se refere ao pão da palavra. Lembremos que a celebração cristã católica, a missa, ou chamada também de Eucaristia, ela é dividida em dois momentos importantes. O primeiro se centra na palavra, é o pão da palavra. Primeiro eu ouço o Senhor se comunicar comigo, eu ouço o Senhor falar comigo, para que depois eu possa recebê-lo na Eucaristia, que é o segundo momento, o pão da Eucaristia. Tanto que o ambão é a mesa da palavra e o altar a mesa da Eucaristia. São os dois momentos importantíssimos da celebração. A celebração da palavra, a liturgia da palavra, ela vai até as preces. Terminadas as preces, vem aquele: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A partir daqui começa a celebração da Eucaristia, né? A celebração eucarística, poderíamos dizer assim. Portanto, são dois momentos primordiais da celebração da missa. O primeiro é focado na mesa da palavra, discurso do pão da vida, e depois volta-se para o altar, a celebração da Eucaristia. O trecho de hoje, por justamente falar da Eucaristia, hoje a solenidade de Corpus Christi, foca na Eucaristia, que é a sequência a partir do versículo 51, onde ele fala claramente, né? O pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. A Eucaristia é fonte de vida. A comunidade gira ao redor da Eucaristia, porque na Eucaristia nós nos alimentamos do próprio Cristo, que é fonte de nossa vida. Sem Cristo, nós não temos vida. E aqui lembremos que estamos falando da comunidade, né? A comunidade gira ao redor da Eucaristia. A Eucaristia é o centro da vida da comunidade, né? E aí isso causa escândalo. Como assim ele pode nos dar de sua carne como comida, né? Como é que vamos comer a carne dele? Pelo amor de Deus, isso... eles levaram ao pé da letra, literal, né? De uma antropofagia, comer carne humana. Não! Aqui, obviamente, ele está falando, né, da Eucaristia. Na Eucaristia, comungamos o corpo do Cristo ressuscitado. Corpo, sangue, alma e divindade. Lembremos de tantos milagres que aconteceram com a Eucaristia, né? O milagre de Lanciano,
onde a hóstia virou uma carne do miocárdio, um pedaço de carne do miocárdio, né? Ou seja, do coração humano, e o sangue coagulou, o vinho coagulou em 5 cubinhos, né? 5 bolinhas. Se tornou sangue. É o famoso milagre de Lanciano, né? Onde o padre, no momento da consagração, teve uma dúvida interior e a hóstia se tornou carne e o vinho se tornou sangue. Foi o milagre que deu impulso à festa, à solenidade de Corpus Christi. A festa, a solenidade do corpo e do sangue do Senhor. E o texto é muito claro, né? Não tem muito o que ficar refletindo aqui, né? Jesus fala, né? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberes do sangue, não tereis a vida em vós. Então, é repetir aquilo que eu estou falando, né? A Eucaristia é fonte de vida, né? Aquele que comunga o próprio Cristo, que é o autor da vida. Afinal, ele mesmo diz, eu sou o pão descido do céu. Quem não comer deste pão não terá vida. Agora, quem comer deste pão terá vida. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A mesma Eucaristia que eu, como padre, comungo é a mesma Eucaristia que vocês comungam. Então, estamos em comunhão. Estamos em comunhão de oração. Estamos em volta do Cristo. Ele é o centro. Então, a solenidade de hoje nos recorda este momento mágico e importantíssimo da vivência da nossa fé, né? A vivência da Eucaristia. A Eucaristia é alimento para a nossa vida. A Eucaristia é fonte de vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É através da Eucaristia que entramos em contato com o próprio Cristo. Ele e nós se tornam um. Quando nós comungamos Ele e nós se tornam um. Ele está em nós e nós estamos nele. Por isso que eu sempre falo, a Eucaristia é fonte de vida. Eu ir para uma missa e não receber a Eucaristia, a não ser, obviamente, que eu seja impedido por alguma razão ou se eu estiver em pecado mortal, né? Mas eu devo participar da Eucaristia. Quem tem condição deveria vir à missa todo santo dia. Quem tem condição. Obviamente, eu sei que tem gente que trabalha e não dá para vir, né? Agora, os cristãos católicos que não têm nenhuma atividade, né, que já são aposentados, ou que o horário de trabalho não choca com a missa, deveria vir à missa todo santo dia. Porque na missa nós recebemos o autor da vida, que deu a sua vida para a nossa salvação. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.